Qual é ela? Que quanto mais se tira, mais se tem. Tenho média para isto. Ou se calhar não. O que é que tu achas que é? Pá, nestes 5 segundos que eu tive entre levantar e Sim, foram sentar, 5 segundinhos. pá, não consegui apanhar. É fotografias, malta. Então, é básico. Malta, relembrar-vos que está a decorrer um giveaway de explicações online. São 6 meses de explicações, equivalente a 2.500 euros em explicações. Portanto, vale a pena. O meu convidado de hoje traz um projeto que eu acho maravilhoso e por isso estou muito curioso para saber mais. E é isso, João. Bem-vindo. E qual é que foi o maior choque cultural? Porque eu não sei se queria ir viver para a China, estás a ver? Não sei não, eu tenho a certeza que não queria, estás a ver? Sim. Qual é que foi o maior choque cultural que apanhaste? Pá, não sei. Houve muitos. Eu acho que houve maiores choques em termos... Porque imagina, o colégio, nós, quer queiramos, quer não, vivíamos numa bolha. Ou seja, tínhamos contacto com a população exterior, mas o dia-a-dia em si vivíamos dentro de uma escola internacional. Ou seja, portanto, eu acho que para mim até houve mais choques em termos de pessoa e em termos de lidar com a vida e de gestão da vida, do que propriamente culturais. Choques culturais havia, não sei, comida, por exemplo, há uma história gira que é, eu no segundo ano eu partilhava quarto com um tibetano, um chinês e um nepalês. Pá, e à meia da noite... Ou seja, todos cultura asiática, Sim. já estavam habituados ali àquele... Sim, de certa maneira sim. E acordo um dia, uma noite, com moeda fumo no quarto. Eu assim, pá, estava aqui um incêndio, não sei o que estava a passar. Era incenso. Yeah. Ok. E depois, pá, abro o... Porque nós tínhamos uma espécie de meia cortina, uma porta, abro a porta e de repente, pá, uma fumarada, não via nada, tipo no voeiro. E de repente vou ao quarto, ao espaço do tibetano, e ele tipo, I'm sorry. Tipo, porque ele estava a rezar, acho que era um período qualquer específico deles, do budismo. Porque ele tinha tipo um quadro do Dalai Lama, tinha pá, e ele deu-me boas coisas, deu-me tipo uma almofadinha com o mosteiro deles, que esqueci-me agora do nome, Lamai, eu acho que estou a ver a imagem do mosteiro. Pronto, o bordado, deu-me um amuleto para usar nas calças, tipo, meio a imitar prata, que ele diz que dá sorte, que ele andava sempre com aquilo. Pois, eu também depois vou querer falar dessa interação com várias... Sim, mas... pá, em termos de choques culturais eu posso ir, tipo, à medida que vamos falando. Sim, claro. Ok. Mas pronto, mas eu estava a pensar, por exemplo, na comida. Sim. E supermercados, estás a ver? Mas a alimentação é paga, né? Ou seja... Sim, ou seja, dentro do colégio é tudo pago. Mas onde vocês dormem é dentro do colégio também? Sim, ou seja, depende... Lá está, aqui vem a minha experiência chinesa, que depende de colégio para colégio. Na maioria dos colégios há um campus, ou seja, há uma residência e ao lado está a escola e ao lado está um pavilhão ou estão as outras atividades. Antes de mais, deixa-me dizer que nós ainda nem dissemos de que é que estamos a falar. Exato. É United World College. Se calhar podes tu explicar um bocadinho o que é. Sim, posso explicar sucintamente. Portanto, o UWC, ou o UWC, como referiste, é os United World Colleges, que é um movimento de, neste momento, 18 colégios à volta do mundo, que reúnem jovens de todos os cantos do globo. Ou seja, há colégios que têm mais de 100 nacionalidades, 120 nacionalidades, e o objetivo era trazer estes jovens num único espaço, de maneira a que eles pudessem aprender, viver e conhecerem as culturas de cada um, de maneira a que no futuro pudéssemos ter maior facilidade de comunicar e dialogar uns mais com os tolerância, outros. Não é? Mais tolerância, eu vi uma apresentação paz. qualquer, eles mandaram uma apresentação e estava lá uma frase a dizer qualquer coisa como é que eu posso aceitar as outras culturas sem as conhecer, qualquer Exato, coisa assim. tenho essa frase aqui Está aí na camisola? Está na camisola. Vim preparado. Depois tiramos uma foto e o Cruz vai meter aqui. Tá, bacana, nas costas do miúdo.
Quem é a pessoa mais interessante que está lá, a teu ver? Ou que já teve? Não sei, há muitas. Eles vendem muito... por exemplo, o irmão do Kim Jong-un, acho eu. Kim Da Jong-un. Coreia do Norte? Da Coreia do Norte. O irmão teve lá. O Kim Jong-un. O ditador, o irmão dele. O Kim Jong-un teve no WC? Não, foi o irmão dele. Foi o irmão. Ele teve no WC. O Ministro da Defesa em Portugal também teve no WC. Mas pronto, temos esse pessoal, não é? que está em cargos de poder, mas depois também temos muitas pessoas que influenciam as suas comunidades. Não é? Foi. Por exemplo, em Leiria, não é? É o quê? Que eu não conheço nenhum destes. Primeiro, este programa destina-se a quem? A pessoas entre 16 e 18 anos? Sim, este programa destina-se a pessoas de 15 e 18 anos, ok? E normalmente os anos em que nós nos focamos mais é 10º e 11º. Ok. Eu tenho uma dúvida. A pessoa vai e faz o secundário todo lá aos 3 anos? Sim, isso é muito importante. Ou seja, o secundário é feito todo, mas são 2 anos. Okay? Porque o secundário lá não é como o de cá. Porque tu vais estar a fazer um programa internacional, que é o IB, que é o International Baccalaureate, e que esse programa dura 2 anos. E que equivale aos nossos 3 anos de secundário. Ok. Portanto, uma pessoa que saia daqui no 11º, ou seja, que ia ingressar no 12º e ingressa no primeiro ano lá, vai fazer 2 anos. Ou seja, vai fazer supostamente o 12º e faz um ano adicional. Mas uma pessoa que está no 9º ano pode ingressar no ano a seguir e faz 2 anos e pronto? Ou tem que já estar aqui no secundário? Não, nós normalmente não aceitamos, ou seja, porque o IB é muito exigente também academicamente. Portanto, nós tentamos sempre que a pessoa vá daqui pelo menos com o 10º ano, que é para não chegar lá completamente desamparada e depois não consegue fazer o programa académico. Ok. No entanto, as idades é entre os 15 e os 18, portanto, acho que teoricamente até dava para ir no 9º, mas nós optamos por não fazer. Mas também dá, no fundo, para ir no 12º, ou seja, já estou a acabar o 12º e ainda posso ir. Mas só que, lá está, como se vai perder, digamos, 2 anos, muita gente a portuguesa, atenção, acaba por não fazer isso, porque muitos colegas meus, acho que mais específico, por exemplo, da América do Sul, muitos já vinham com o secundário feito. E vão lá porque sabem que isto é uma oportunidade de uma vida e que depois lhes vai abrir muitas portas a seguir do secundário. Uhum. E portanto acham que compensa muito fazerem estes 2 anos no país. E na tua visão, porque é que vale a pena ter esta aventura? Pá, vale a pena porque pessoalmente tu cresces tremendamente. Tu começas, tu primeiro questionas muito aquilo que tu és, aquilo que se passava, porque quer queremos, quer não, tu vives numa bolha aqui, não é? Vives numa bolha social, económica, geográfica, e tu lá estás exposto a estímulos completamente diferentes e novos para ti. Imagina, tu podes estar, lá está, podes partilhar um quarto. Eu partilhava o quarto com um rapaz do Tibete. Tipo, a realidade dele é completamente diferente da minha. Ele chorava porque o pai foi preso porque queria abrir uma escola para ensinar a cultura tibetana. Estás a ver? A vida toda dele é de perseguição. Percebes? É de as mensagens dele no telemóvel serem controladas. E tu olhas para isto e tentas e ganhas compaixão. Estás a ver? O Tibete já não é uma coisa abstrata para ti. É alguém, é uma história, é uma experiência. Aliás, quer dizer, não é só a Ásia, né? Porque depois há muitos países, sim, neste caso. Mas a Ásia parece uma coisa longínqua, né? Porque para nós que estamos aqui. E é enorme. E aí tu começas a ganhar outra compaixão pela própria cultura, né? Yeah. E, por exemplo, no meu primeiro ano, uma colega de quarto tinha um colega de quarto da Palestina. Tipo, as coisas que ele me contava, tipo, da escola e da experiência dele de vida na Palestina, algo que eu nunca vou imaginar ou nunca, se calhar, vou experienciar, mas é algo que me puxa ou que me faz mais perto desta causa e que, se calhar, numa conversa daqui a 10 anos, onde eu vou ter que tomar, esperemos, se calhar, mas tipo decisões, se calhar, que influenciem pessoas, eu vou ter em consideração pessoas que, se calhar, são menos, estão em conflitos de guerra, estão em zona de conflito de guerra, não têm acesso à água, tipo, percebes? Sim. Ou seja, ganhas uma percepção muito mais daquilo que é a realidade do mundo. Porque no fundo isto são coisas que
isto para nós não existe bem. Tipo, aparece Exato. nas É notícias, isso. mas não existe. Não existe. Isto não é uma coisa que existe. Exato, e não te toca, basicamente. Para além disso, os UWC têm a vertente académica, que acho que é uma coisa que também podemos falar aqui, que é, tu nos UWC podes escolher as disciplinas que queres fazer. Temos, queria tocar nisso. temos vários grupos de disciplinas, dos quais tens que selecionar as disciplinas, mas, no geral, tens abertura para fazer as disciplinas que mais gostas e que mais interesse tens. Mas funciona, por exemplo, imagina que eu estou interessado em psicologia, economia e biologia e teatro. Eu é que Podes escolho, fazer eu é essas que escolho todas? Ou Sim. há tipo grupos, áreas? Há grupos, há áreas, há 6 áreas. Tens a língua mãe, digamos, tens a segunda língua, tens matemática, tens ciências, tens E ciências essas são sociais obrigatórias? e tens artes. Ok, estou a perceber. Tens 6 grupos de disciplinas. E escolhes uma de cada grupo. Escolhes uma de cada grupo. Por exemplo, nas artes, se não quiseres fazer artes, podes fazer uma de ciências ou uma de ciências sociais. Mas, por exemplo, eu fiz economia, fiz teatro, fiz química, fiz inglês, fiz francês e fiz matemática. Ok, fizeste mesmo um mix entre mesmo ciências um e mix. humanidades, não é? Pá, e foi incrível, porque depois percebes que estás a conjugar coisas de teatro em química ou química em economia. E ainda por cima, o Colégio da China, também outra coisa muito específica da China, é que tinha umas instalações incríveis. Portanto, eu em teatro estava a trabalhar com equipamento profissional de uma sala de espetáculos. Estás a ver? Yeah. Portanto, estava a fazer luzes, eu tive que fazer uma peça. Quem faz teatro, por exemplo, no IB, tem que fazer uma peça dele. No final, é o projeto final, tens que fazer uma peça. Mas para fazer uma peça é preciso várias pessoas, não é? Ou não, podes fazer uma peça. Eu acho que neste caso até era. Tu tinhas que escrevê-la? Tens de fazer tudo, tens que ensinar, tens que escrever, tens que produzir, tens que fazer tipo um diário, tens que. Por exemplo, e tens que te focar numa teoria de alguém. Por exemplo, eu foquei-me numa teoria de luzes de um autor qualquer. Então a minha peça era toda, ou seja, eu era a única personagem. Lamento. E eu fazia com que as luzes, por exemplo, fizessem a peça. Ou seja, imagina, eu passava um cartão, estava uma luz vermelha, por exemplo. Eu passava um cartão, a luz ficava verde. E fazia... ou seja, ok. estás a ver? Uma espécie de mudança de cenário ou de... Exato, ou seja, a ideia era que havia uma porta, precisavas de um cartão para passar, eu era tipo um James Bond na peça, estás a ver? Passava um cartão, a luz ficava verde e eu passava à porta, estás a ver? Mas não havia porta. A porta era... No teu imaginário era a luz. A luz representava a porta, percebes? Ou uma luz tipo a andar, e essa era uma pessoa. Então, como é que sentes que este mix de disciplinas de humanidade, científico, de arte e essas coisas todas te impactaram? Sim. Pronto, acho que uma coisa que quem me conhece notou foi que eu, antes de ir para a China, eu queria seguir, por exemplo, farmácia. Que era algo uma área onde os meus pais estão envolvidos. E, portanto, tinha sido sempre o meu sonho, digamos. E fui para a China e percebi que havia este monte de coisas que eu nunca tinha feito, nunca tinha tido contacto, por exemplo, o teatro, economia, e até, por exemplo, as conversas, que era uma coisa que eu me esqueci de referir há bocado, porque é que tu aí em casa te deves candidatar aos IWC, é que a toda a hora estás a aprender. Estás no almoço, estás a ter uma conversa sobre aquilo que está a passar no Tibete. Estás no jantar, estás a ter uma conversa sobre Bitcoin. Porque há pessoas tão variadas, tão diversas, que os teus amigos têm todos interesses diferentes, e aprendes com eles de uma maneira a toda a hora. Tipo, é extremamente escutante. Imagina, a primeira vez que eu vim a Portugal... percebo. Boa em estímulo, boa dezembro, aprendizagem. eu dormia 12 horas por dia, 15 dias. Eu dormi 12 horas por dia durante os 15 dias, porque eu estava completamente escutado. Tipo, tu lá, principalmente quando é novidade, não é? Dormes tipo 6 horas por dia. Porque não queres perder nada. Queres ir ao debate sobre não sei o quê, depois queres ir à peça de teatro que alguém está a fazer. E, portanto, é muito, muito estimulante e cresces tipo, exponencialmente. E, portanto, estava-te a dizer que inicialmente queria seguir farmácia, mas depois percebi, ao falar com estas pessoas tão interessantes, ao experienciar estas disciplinas tão cativantes e estes professores e isto tudo, que se calhar a farmácia não era bem aquilo que eu queria
e que se calhar estava mais virado para a economia ou para uma ciência política. Até porque tu estavas a pensar em farmácia, provavelmente num contexto em na minha Portugal, bolha também. e de repente abriu-se toda uma Claro. possibilidade internacional, sim, não é? sim. Vocês também, toda a gente tem que partilhar quarto, não é? Sim. Hesitaste, mas é. Hesitei, mas acho que sim. Porque lá está, quando eu falo aqui no geral tenho que ter cuidado porque eu tive uma experiência na China. Sim, na China. De Mas modo acho geral. que sim. Ou seja, depois depende de quantos colegas de quarto é que tens. Podes ter 1, podes ter 2, podes ter 3, podes ter 4. Ok. Depende das residências. E mesmo cantina e esse tipo de coisas é sempre partilhado, não é? É sempre. Sim. Ou seja, tu não comes, não é, no quarto não há um sítio para comer, não é? Não, penso que não. Há mesmo uma cantina. Eu acho que o colégio mais diferente nesse sentido de viver, de vivência fora das aulas é na Bósnia. Porque eles não têm um campus. Ou seja, ou o campus é espalhado pela cidade. Eles têm residência tipo, na zona A, depois outros têm residência na zona B, outros têm residência na zona C. E aí eles têm, por exemplo, cozinhas, porque são quase que prédios, estás a ver? Ou são quase são casas, estás a ver? Então aí eles têm cozinhas dentro das próprias residências. Sim. E portanto aí, se calhar, eles comem mais dentro das residências e não tanto numa cantina geral. Ok. Estás a ver? Mas no geral há uma cantina. Claro que podemos cozinhar, há cozinhas onde podes cozinhar, mas no geral há uma cantina, ou seja, estás sempre a partilhar espaço. Sim, eu estou a pensar, há bocado estávamos a falar de, às vezes está lá gente de famílias muito conhecidas ou pessoas que depois se tornaram muito conhecidas, mas ao mesmo tempo eu também já percebi que o nível socioeconómico também não é um impedimento para ir, porque há bolsas e uma das coisas que eu vi numa sessão de esclarecimento online foi que, por exemplo, imagina, tu recebes a bolsa e depois, ao mesmo tempo, também têm cuidado a selecionar o país para onde tu vais, porque tu, em princípio, é que pagas o voo, né? Não sei se estou a dizer isto bem, mas, por exemplo, metem-te em Hong Kong, um voo tende a ser muito caro, então também têm cuidado com isso. Sim. E então há uma diversidade gigante. Uhum. E como é que se vive essa diversidade? E depois estão sempre nas cantinas, nos quartos, há sempre essa diversidade com várias pessoas de vários níveis socioeconómicos, diferentes religiões. Como é que se vive isso? Yeah. Imagina, o processo de alocação de bolsas, nós temos isso em conta. Por exemplo, se há uma família que não consegue pagar nada, ou seja, que não tem posses económicas, essa bolsa vai ter que ser, por exemplo, 100%. Essa bolsa vai cobrir o voo. Okay? Portanto, e imagina que é uma pessoa, que é um agregado familiar que não consegue contribuir com quase nada. Tipo, ou seja, 99% vai ter que ser a bolsa. Esses 1% que esse agregado vai ter que pagar, os voos estão incluídos nesse cálculo. Percebes? Ou seja, o agregado a família nunca vai ter que suportar mais do que aquilo que pode. Percebes? Isso é uma preocupação nossa que nós levamos muito a sério, porque nós não vamos enviar ou não vamos dizer a um aluno ou a um candidato que entraste, mas olha, a tua família não pode pagar. E então já não vai. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos sempre enviar a proposta de bolsa se esse candidato conseguir pagar. E portanto, estavas a falar da diversidade no colégio. Pá, é muito bom, especialmente porque, imagina, eu venho de uma classe média alta, e portanto eu nunca tive lá está, eu andei em escolas públicas, não é? E tinha contacto com pessoas que tinham menos possibilidades que eu. Mas chegámos a uma escola e pessoas virem, por exemplo, só com a roupa que têm no corpo, e lá está, aquilo que eu estava a dizer, Palestina, Tibete, pessoas com condições de família e de sociedade completamente diferentes daquilo que é a minha realidade, é chocante. E depois começas a avaliar aquilo que tu tens, não é? Começas a dar valor àquilo que tu tens, a Portugal, começas a dar valor, ou se calhar, por exemplo, imagina, havia também o hábito de, olha, vamos ali à Village, vamos jantar fora. Ou vamos, se calhar, começas a avaliar, se calhar alguém no teu grupo que não consegue, não pode. Estás a ver? Mesmo que seja €1. Estás a ver? Uhum. Esse euro, para ele, dá-lhe muito jeito e dá para outras coisas. Portanto, começas a ter muito mais, primeiro, compaixão e empatia. Estás a ver? Começas a perceber que
O mundo é muito mais complicado, muito mais complexo. Yeah. E começas, sempre que tu vais fazer alguma coisa ou que pensas em fazer alguma coisa, pensas primeiro nos outros, se calhar, em vez de primeiro pensar Essa experiência tornou-te mais otimista ou mais pessimista em relação ao mundo e ao nosso futuro? É complicado porque, imagina, conhecendo as pessoas que estão lá, acho que é otimista, porque acho que os UIC são sobretudo uma escola idealista. Sem dúvida. Imaginam um mundo melhor, de paz, de desenvolvimento sustentável, etc. E mesmo que não seja assim um conto de fadas, as pessoas que estão lá têm inteligência e têm capacidade e ferramentas para arranjarem soluções estruturais, ou seja, com raízes mais profundas e que não sejam só tão superficiais, para as soluções da humanidade, para os problemas da humanidade. Estou a compreender. Até para os seus próprios países, quem decidir voltar depois para o próximo país. E há muitas pessoas que têm projetos ou que começaram projetos nos seus países. Por exemplo, eu tenho um amigo que é o Mahmoud, que é do Tajiquistão. Pá, E ele... eu não sabia que isso existia. É mesmo, é verdade. Não, e isto. acredito que há pessoas que não saibam que isso exista. Pronto, é um país na Ásia Central e ele começou um projeto, por exemplo, porque o Tajiquistão tem muitos problemas tem aldeias muito rurais, não é? E essas aldeias muito rurais não têm eletricidade, estás a ver? E então o que acontecia muito é que havia muita falta muito abandono escolar, muita falta de oportunidades, porque os miúdos que iam à escola, por exemplo, chegavam às 4 da tarde ou às 5 da tarde, já era de noite. E não conseguiam estudar em casa. Percebes? Porque nós vamos para casa e conseguimos estudar porque há luz. Sim, até estudas melhor em casa. Estás a... Agora, estes miúdos que vão à escola e depois, ou seja, a escola é o único espaço onde eles podem estudar, torna-se complicado para eles evoluírem, para aprender. E, portanto, uma coisa que ele fez, um projeto que ele criou, foi estas mochilas com painéis solares que alimentam um candeeiro minúsculo, estás a ver? Mas que dá, por exemplo, para tu pôres no livro e para conseguires ler, por exemplo. Yeah. E então, todos os dias, estes miúdos vão a pé para a escola, por exemplo, e estão a carregar a bateria da mochila. E então, cada vez que vão para casa, têm luz para poderem estudar. Durante mais algum tempo. Yeah. Portanto, isto é revolucionário. E acho que não foi ele que inventou. E parece uma coisa tão rudimentar, estás a ver? Yeah. Tipo, para nós é tipo, não preciso isso para nada, nem quero, Yeah. nem... E são soluções destas que começam a fazer também a diferença, diferença. Nos outros países. Pronto, e ou seja, nesse sentido eu sou otimista, estás a ver? Porque acho que é assim que... Depois acho que é muito contagiante, estás a ver? Eu, por exemplo, ter vindo para Portugal também, acho que também consegui contagiar pessoas que conheci com este tipo de proatividade. Começar a partilhar estes problemas, não é, do mundo. Sim. E sentes que isso, apesar das pessoas não viverem isso na pele, sentes que imagina, passas a mensagem. Sim, mas não precisa de ser... Eu não é... Com toda a gente que eu falo, não estou a falar do meu colega de quarto do Tibete. Eu imagino. Senão todas as conversas iam ser completamente... Senão já não tínhamos deprimidas, provavelmente amigos, não é? Sim, toda a gente não tinha deixado. Só fala daquilo que Não, ou seja, não é isso. Eu estou a falar mais no sentido de... Toda a gente tem os seus problemas, e toda a comunidade, e toda a cidade, e todo o país tem os seus problemas. Acho que o que os UBC nos ensinam muito é olhar para a nossa realidade e olhar para a nossa volta, que o que é que nós podemos fazer para melhorar isto. Yeah. E acho que é isso um bocado que eu tento fazer no meu dia-a-dia, que é olhar para a minha comunidade e perceber, ok, o que é que eu posso, ou o que é que eu sou bom a fazer, o que é que eu gosto de fazer e em que é que eu posso melhorar a minha comunidade nesse sentido e nessa área. E, portanto, acho que é esse o exercício mais... ou que traz mais frutos até, porque eu posso falar, se calhar, muito do Tibete, mas se calhar só 10% é que está a ouvir também, não é? E eu acho que isto de pessoalizar as coisas, ou seja, tu vives nos Peixinhos, vamos imaginar, é uma localidade. O que é que os peixinhos precisam? Têm saneamento básico. Okay. Por exemplo, Tomar tem uma falta de saneamento básico ridículo. E, portanto, isso é uma das coisas que se tem que tratar. E é em Portugal, imagina. E é em Portugal. E, portanto, acho que também é importante falar do Tibete, mas
há pessoas que se calhar nunca vão sair dos peixinhos, percebes? Yeah. E portanto acho que é importante mobilizar essas pessoas, torná-las proativas. E esta carga, eu ia dizer carga cognitiva no sentido em que todos os dias estavas num... Sim, estás a ser estimulado. Sim, com novas realidades e a interagir com isso tudo. Houve algum momento em que te sentiste assim sobrecarregado, que te sentiste deslocado, estás a ver? Ou até que pensaste desistir? E que tipo de apoios é que há a nível do colégio e coisas do género? Sim. Por exemplo, eu estou-me a lembrar que na minha universidade em Inglaterra, muitas vezes nós tínhamos esse apoio dos gestores em que pá, eram muito sensíveis ao facto de nós não Sim, sermos fora, de lá, sim. não é? Que tipo de apoios é que há nesses programas? Que em princípio quase ninguém é desse país, não é? Sim, por acaso na China éramos, lá está, muito chinês, não, não generalizem, mas na China eram 50% chineses e 50% internacionais. Portanto eram à volta de 250 chineses, 250 internacionais. Eu só havia 500 alunos no colégio. Só até é bastante. Há colégios que só têm 200 alunos. Ok. Ok. Depende, lá está, depende de colégio para colégio. Normalmente entre os 200 e os 500 é a maioria dos colégios andam por aí. Pá, o uso do IC é muito intenso. Eu por acaso nunca tive nenhum período mau. Portanto, estive sempre na crista da onda, diria. Mas sempre a curtir Mas há pessoas que... Ou seja, nós costumamos dizer que é uma montanha russa. Ou montanha russa, sim. Ou seja, ou estás muito... Os altos são muito altos e estás Bué da bem, muito grande bem. cena. E os baixos são muito baixos. Ou seja, queres ir para casa, queres desistir. E, portanto, há esses momentos. E o que acontece é... as escolas, como disseste, toda a gente está deslocada. E, portanto, têm essas redes de apoio. Claro que umas funcionam melhores que outras, mas há um psicólogo, por exemplo, na escola, há várias enfermeiras, tu tens sempre um house tutor ou um crew mentor, que é alguém que é quase como o teu pai. Ok. Ou Toda a tua gente mãe. toda a gente é atribuído Sim. um tutor. Ou seja, esse tutor tem 5 ou 6 Mas todos do jovens. mesmo país, ou por exemplo os do teu Não, quarto tudo são diferente, todos tudo desse diferente. tutor, ou como é que isso funciona? Não, normalmente é aleatório. Ok. Normalmente é aleatório. Por exemplo, isto era na China. Nós tínhamos essa pessoa e depois tínhamos uma pessoa que era o nosso... cuidava, por exemplo, da nossa casa. E era o nosso pai e mãe na casa. Então essa pessoa certificava-se que a casa estava limpa, certificava-se que a casa estava tudo em ordem, mas também se certificava que nós estávamos bem, Ok. que estava tudo a correr bem. Só se a casa não estivesse limpa, arralhava-vos Todas as semanas limpávamos a casa. E havia... obrigatoriamente, né? Sim, obrigatoriamente. Não havia Não, abébias. cá há brincadeiras. Sim. Yeah. Porque imagina, tu não só... lá está, tens que respeitar o espaço do outro também. Isso também era outra coisa. Claro. Há pessoas que dormem até mais tarde, outras pessoas acordam muito mais cedo. Então, numas culturas... Por exemplo, havia uma colega de quarto, uma amiga minha, que praticava o Islão. Uhum. E o que acontecia, por exemplo, acho que ela virou, ou seja, ela entrou uma vez no quarto, a minha amiga, e a colega tinha virado tudo de maneira a que ela pudesse rezar para a Meca, por exemplo. Ok. Ou seja, o quarto estava todo Yeah. desnorteado, digamos, e, por exemplo, isso é uma coisa que se tem que ter em atenção, estás a ver? Mas não impacta o quarto da tua colega? Não, porque o quarto Tá. é em conjunto, estás a ver? Pois, ok. Ou seja, o quarto é em conjunto, tens as camas nos cantos, vamos imaginar, e há um espaço no meio que é comum, Ok. onde há armários, onde há, não sei, estendais, há Yeah. coisas, estás a ver? E ela tinha posto tudo, imagina, tudo para a esquerda, que era para Meca. Ou então outro, acho que era tipo do Feng Shui, estás a ver? Aquele das energias, Sim. que tem que estar tipo tudo numa... Yeah. eh, E eu também, nós estamos aqui a conversar e eu até me esqueço que são adolescentes. lá Ou seja, está, estás sim. numa fase da vida em que tudo é um bocadinho mais instável, Yeah. precisas de mais desse apoio, Sim. mas sentes que... Mas sim, isso estavas a dizer, por exemplo, os professores são muito compreensivos, temos day leaves, ou seja, se não estiveres bem mentalmente, por exemplo, podes tirar um dia para ti. Ok. Uh, E essa relação com os tutores? Como é que sim, há uma É grande muito- proximidade? sim, muito próxima, e acho que foi uma das coisas também que eu gostei mais, foi dessa proximidade com os professores, ou seja, eu tinha aulas
que era, por exemplo, o TOK, que é a Theory of Knowledge, que é também uma das coisas que tu precisas para completar o secundário, que é quase que como se fosse uma filosofia, ou seja, tu questionas as coisas que tu sabes. É uma cadeira onde questionas porque é que sabes as coisas, o que é que são as coisas, como é que nós obtemos conhecimento, coisas assim. E a minha cadeira TOK foi dentro da casa, foi em casa do meu professor. Tipo, ou seja, nós éramos para aí 10, lá está, as turmas também são muito mais pequenas. Pois. Éramos para aí 10, no sofá dele, tipo, a ver filmes, ou a Isso é uma ver imagem PowerPoints, ou a ver coisas, e a discutir. Estás a ver? A discutir, ok. Por exemplo, vimos o Matrix. Ou Matrix. Como quiser. Vimos o Matrix. E depois a aula foi sobre, ok, então o que é a realidade? O que é que não é a realidade? O que é que vocês... Estão a falar alunos de vários níveis socioeconómicos, várias culturas, várias religiões. Yeah. Aí, isso deve ser. Isso é mesmo incrível para abrir perspectivas. Porque de repente, mas a realidade não é nada disso. Ou, por exemplo, questionares, por exemplo, o colonialismo. Estás a ver? Acho que houve uma das aulas de TOK foi sobre isso. Depois tens a perspectiva de quem colonizou e dos que foram colonizados, sim. Né? Como é que é o... Isso para nós, por exemplo, é um para o nosso cada dia, digamos, ou seja, é algo que ser português vais ter que sempre questionar isso. Sim. Porque te vão fazer perguntas difíceis. Nós fomos os maldosos. Exato, e tu vais ter que saber gerir, vais ter que saber... Ok. Então, olha, vamos aí ao joguinho do chapéu. Tens muita cabeça, está bem? 2, 1, o que é que tens aí? Tem a ver com viajar? Tem. É algo que eu preciso para viajar? Não. É um meio de transporte? Não. É um sítio? Um lugar? Não. Preparem uma pista. Manda perguntas à toa. Tem a ver com viajar? Todos os países têm. Uma bandeira. Eu acho que a pista foi demais, mas pronto, ok. Quanto tempo? 23 segundos. 33,5, 34. Não. 34 segundos? 33. Ok. Existe também outra coisa que é o CAS, Creativity, Activity and Service. Em que é que consiste exatamente? Ok, então para alguém concluir o IB, ou seja, o ensino secundário, não basta só fazerem as disciplinas normais, tipo Química, Biologia e Economia. Tem, à parte de fazer essas disciplinas, fazer outras componentes. Uma é o TOK, que eu referi já, que é o Theory of Knowledge, que é tipo uma espécie de... Porque é que nós sabemos aquilo que sabemos. Mas isso é só uma disciplina também? Isso é só uma disciplina. E temos que, no final, tens que fazer uma apresentação e um ensaio. Okay? E é só isso. Depois, para além do TOK, há o CAS, que é o Creativity, Activity and Service, que é basicamente atividades extracurriculares. Mas só que, neste caso, contam para a tua nota. Ok? Portanto, dentro da Creativity... tens de escolher uma atividade dentro de cada componente. Portanto, uma atividade criativa. Uma da atividade. E isso é o quê? É da atividade, por serviço. exemplo? Ou seja, criatividade é tudo, por exemplo, grupo de teatro, fotografia. Por exemplo, na minha escola fizeram um musical, podíamos fazer isso como CAS. Mas, por exemplo, tu já estavas num teatro, não é? Nas disciplinas, inicialmente Sim, tu escolheste. Não nada a ver. Não é a mesma. Nada a ver. Tens que escolher Sim. outra coisa. Sim. Ou seja, são grupos assim de artes ou de... Estás a ver? E depois, atividade, tudo que tem a ver com desporto, normalmente. Ou seja, ok. eu fiz artes marciais, fiz futebol, fiz basquetebol, voleibol, pronto, essas coisas. Também havia canoagem, havia dragon boat, tipo, ou seja, um barco dragão, que é aqueles barcos chineses, tipo, ok, sim. muitos Dos remadores. filmes, há filmes. Dos filmes, exato. E depois service, ou seja, serviço era algo que tu fazias para ajudar o outro. Ou seja, ou ias ajudar, ou ias, por exemplo, ensinar artes em escolas primárias, ensinar inglês. Eu, por exemplo, fiz... havia um grupo, por exemplo, que ia a jovens, ou tipo, crianças autistas, por exemplo, orfanatos. Eu fiz peer mentoring, ou seja, eu era alguém dentro da comunidade que fui, ou tive formação para ajudar, por exemplo, amigos meus dentro da escola. Ou seja, se alguém se estivesse a sentir mal ou estivesse com saudades de casa, eu supostamente tinha formação para... Eras ali o psicólogo de serviço. Podes ajudar
pá, nem que fosse só um penso rápido até, imagina que é às 3 da manhã. Às 3 da manhã, se ok, calhar, é estou a mais perceber. complicado. Se bem que a psicóloga normalmente está, mas se calhar não é tão grave assim para ir acordar. Tu podias, tipo, estar ali a conversar com ele e depois no dia a seguir, se achasses que fosse necessário e se ambos achassem que fosse necessário, iam falar, por exemplo, com a psicóloga. Mas pronto, esse foi o meu serviço. Como é que é o dia a dia? Ou seja, tens esses do serviço e tens as outras disciplinas. Como é que é a carga horária e isso tudo? Sim, a carga horária é normal, ou seja, eu tinha aulas, por exemplo, das 8 às 3, mas só que, imagina, tinha furos, que é como se diz, não é? Tinha furos. Aqui em Portugal nós dizemos furos. Tinha furos. Portanto, pá, tinhas muito tempo. A cena é que havia muita coisa a acontecer, quer dizer, portanto, acabavas por não ter tempo porque querias fazer tudo. E, portanto, a partir das 3, se calhar... Porque muitas destas coisas do caso eram coisas que tu já fazias, ou que tu gostavas de fazer. Por exemplo, eu estava na equipa de futebol. Só tive que pôr essa equipa de futebol dentro do caso. Ok. Porque o que é o caso no final? O caso é que tens que fazer uma reflexão, a ires fazendo reflexões periódicas sobre aquilo que estás a aprender. Imagina, futebol, eu já fazia futebol aqui, não é? Portanto, os meus obstáculos ou os meus desafios não eram os mesmos desafios ou iguais a alguém que estava a começar a fazer o desporto, por exemplo. Portanto, esse alguém que estava a começar a fazer o desporto começava o primeiro relatório do estilo. Hoje fiz o meu primeiro passe. Ou, neste momento estou a aprender o passe, não sei o quê. Yeah. Depois, passado 6 semanas, ok, já sei fazer passe, não sei o quê, mas agora se calhar ainda não consegui bem fazer o cabeceamento. Estás a ver? Ok. Portanto, é uma reflexão sobre os teus desafios, sobre aquilo que conseguiste aprender, sobre o que é que tens que melhorar. E essa é uma das coisas também que eu aprendi nos UWC, foi a refletir. Ou seja, não fazer tudo só porque sim, ou não fazer tudo um bocado sem pensar. Faz as coisas e depois refletir porque é que fizeste como fizeste, o que é que podia ter corrido melhor. E acho que essa é uma das coisas principais que eu levo dos UWC, essa maneira de pensar e de agir. Ok. E só para completar, para além do caso, tens que fazer um extended essay, que é quase como se fosse uma mini dissertação, ou seja, de 4.000 palavras. Mas associado ao caso ou a tudo? Fora. Ou seja, tu para completares o secundário tens que fazer as disciplinas. Pois, eu queria perguntar também, antes que me esqueça, como é que são avaliados ao longo do ano ou dos anos nas disciplinas? Yeah. E para depois culminar nesse essay. Ok. Deixa-me só explicar isto e já vou. Portanto, tu para fazeres o secundário tens que fazer as disciplinas, que são 6 disciplinas, depois TOK, Theory of Knowledge, depois CAS e depois o Extended Essay, que é esta mini dissertação onde escolhes um tópico que gostes, ou seja... Qualquer. Yeah. Por exemplo, Nem eu fiz... precisa de ser mesmo relacionado com o curso. Não precisa de ser relacionado com as tuas disciplinas, eles aconselham que seja porque tens algum professor que percebe do assunto. Ok. Se for escolher uma coisa qualquer que ninguém percebe nada, Yeah. vais Tu ter mais escolheste o quê? dificuldades. Eu queria fazer sobre música, que é uma outra paixão minha, mas como não havia, ou como não tinha tirado música, achei melhor não fazer por música, tipo, ou pela disciplina de música, então fiz por inglês, ou seja, tens que escolher uma disciplina associada, basicamente, e eu escolhi inglês, e investiguei as músicas do Bob Dylan nos anos 60 e 70 e o apoio que ele fez, ou analisei basicamente como é que se diz? A letra das músicas dele e como é que isso se relacionava com o Black Lives Matter, o movimento dos contra direitos. o racismo. Sim, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Porque ele fez um álbum quase inteiro, ou mais, mas um álbum só sobre músicas alusivas a isso. E portanto eu analisei as letras e percebi tipo, como é que ele escreveu as letras, tipo, pronto, foi um bocadinho isso que eu fiz. Pá, eu estou a achar mesmo espetacular o facto de é tudo muito focado para aquilo que tu realmente gostas. Yeah. Tu escolhes ali sempre o caminho que tu queres. Yeah. Não há imposições externas. E portanto, voltando à tua pergunta de como é que nós somos avaliados, no final de cada cadeira tu quase não és avaliado continuamente. Porque no final o que conta ou seja, tu ao longo dos 2 anos és avaliado continuamente. Tens testes, tens ensaios, tens apresentações, tens coisas assim. Okay. Mas sempre muito prática, é isso?
Ou os testes? Sim. Imagina, tens tudo. Se for química e biologia, mais prático. Agora, se for economia, se calhar Pois, mais teórico. mais teórico. Mas, por exemplo, tu em cada cadeira tens que fazer um internal assessment, que é quase como se fosse um método de investigação. Okay? Tens que arranjar uma mini investigação para fazeres com o conhecimento que obtiveste nessa cadeira. Vais ter que realizar uma mini pesquisa, uma mini investigação e um mini relatório. Ok. Ok? E isso vale 20% da tua nota. E isso é uma grande parte daquilo que tu também fazes nas disciplinas. Por exemplo, eu fiz, e ligando àquilo que estavas a dizer de faz aquilo que tu gostas, eu como gostava muito de música, e eu gosto de música, fiz em Química. Por exemplo, em Química eles dão-te a chave do laboratório para a mão e diz podes utilizar. Aí é. Estás a ver? Hum. E tu podes fazer as experiências dentro da segurança, não é? Sim. Podes fazer as experiências que quiseres, estás a ver? Yeah. O que é incrível, tipo, aqui em Portugal nunca imaginaste como estudante de Química ou de Biologia darem-te as chaves para Muito a mão. menos no secundário. Exato, no secundário, estás a ver? E lá dão-te as chaves para a mão e diz, olha, faz a experiência que... E em Química tinhas que fazer uma experiência. E a experiência que eu decidi fazer foi avaliar diferentes tipos de cordas de guitarra, por exemplo, que era um instrumento que eu toco, diferentes tipos de cordas de guitarra e tipo de suor, ok? E como é que diferentes tipos de cordas de guitarras reagem ao suor. Para ver se duram mais ou se duram Sim, menos. tipo duração. Mesmo o som tem impacto. O som tem impacto no som, mas eu por acaso acho que não analisei o som. Lá está, porque aquilo também não pode ser uma experiência. Eu também Sim, não queria não é? meter em coisas. Yeah. Há malta que Claro. se meteu em coisas tipo a sério, estás a ver? Eu não queria. Deixa-me fazer o suficiente para passar Exato, e que seja tipo, bacana. pá, uma coisa. Exato. Então analisei isso, estás a ver? Ou seja, que é uma coisa que eu tenho interesse. Yeah. E portanto. E fui eu que fiz tudo. Estás a ver? Eu requisitei o material, ou seja, pedes tipo cordas de guitarra, pedes. Imagina, eu fiz o suor, não andei a suar e tipo andei a guardar, não é? Tipo, fiz laboratório, andei a ver o que é que o suor era constituído. estás a E ver? foste buscar, Fui buscar os componentes, mais ou menos. Pá, fiz ali uma solução. Conseguiste obter o cheiro do suor. Não. não era muito parecido. E portanto, tu é que pedes isso, tu é que fazes a experiência, tu é que analisas os dados e tu é que entregas o relatório. Portanto, nesse sentido, o programa é muito mais... Foca-se muito mais na tua independência e foca-se muito mais também naquilo que tu gostas de fazer. Claro que tens que estudar e tens que acompanhar e tens que ir fazendo as coisas. Se não fizer, ninguém vai fazer por ti. Estás a ver? Yeah. Não andas com um professor atrás de ti a ver se faltaste às aulas ou se... Imagina, se faltares muitas vão-te buscar ao quarto. Acho que Mas sim. não andas com alguém atrás de ti a ver se estás a fazer os trabalhos de casa. Não, tipo, tens que entregar as coisas. Ok. Como é que as pessoas se podem candidatar a este projeto, a esta aventura? Exato. Pronto, nós estamos na altura do ano, não só do Natal, mas da abertura das candidaturas. E as candidaturas abriram em 29 de novembro e vão continuar abertas até 14 de janeiro. E, portanto, podem-se candidatar no nosso site. Há um link para um formulário e nesse formulário... Nós podemos pôr o site na descrição. Exato, obrigado. Outra coisa, antes que eu me esqueça, se as pessoas tiverem perguntas podem deixar na nossa descrição. Nós estamos na descrição, não, nos comentários. Sim. Nós estamos em contacto e vamos também responder. Ou então acho que até mais fácil é enviarem para o nosso e-mail. Também podem Que fazer vai isso. estar no nosso site e também pode estar aqui em baixo, que nós, dentro daquilo que conseguimos, respondemos. Se mandarem para lá primeiro, vocês é que perdem, não é? Mas se mandarem para lá primeiro e não responderem, venham aqui. Mas eu acho que venham aqui, nós temos contactos diretos. É mais fixe, nós queremos engagement. Sim, exato. Podem comentar aqui também, ou podem comentar nos dois. Podem também. comentar nos dois. É isso, ajudem todos. Porque não? Façam a mesma pergunta nos dois. Mas sim, como é que se podem candidatar? Há um link para um formulário e nesse formulário, ou seja, a primeira parte da candidatura é online e vão ter que responder a várias perguntas. Ou seja, nós queremos perceber de onde é que vocês vêm e quem é que são vocês. Ou seja, queremos vos conhecer, o que é que vocês fazem, o que é que vocês gostavam de fazer, o que é que vocês... Como é que vocês veem o mundo. Motivações, sim. Como é que vocês veem o mundo, se vocês são de Tomar, ou se vocês são de Lisboa ou são dos Açores, como é que é a vossa família, ou seja, é assim um bocadinho para vos conhecer. E depois,
Nós selecionamos 30 candidatos a nível nacional e esses 30 candidatos vão a um fim de semana de seleção, normalmente é presencial, mas agora com o Covid temos feito online. E nesse fim de semana fazemos várias atividades de grupo. São atividades normais, não sei, para vos conhecer também melhor, para perceber como é que vocês também interagem uns com os outros, etc. Pronto, e depois, a par desse fim de semana, temos uma entrevista tipo personalizada, ou pessoal, mais ou menos de 1 hora com cada candidato. E pronto, é tudo no intuito de conhecer o candidato e de conhecer melhor essa pessoa. Porque imagina, há pessoas que se calhar não estão preparadas para uma aventura aos 16 anos. Vocês também veem essa Sim, preparação, na nossa- ou emocional, ou... Emocional, tudo. Se calhar essa é mais importante neste sentido. Não é? Sim. Sim, porque nós também não queremos enviar alguém que chegue lá e que não aproveite a experiência, percebes? Claro. E que queira logo voltar para casa. Pois. Até porque há vagas limitadas, não é? E Exato, também então... exatamente. E há bolsas limitadas. Yeah. E há outras oportunidades. Tipo, isto é uma oportunidade e se calhar se a pessoa ficar cá mais 1 ano ou 2 para amadurecer e para... Está mais preparada para... Depois entra noutra atividade ou noutro programa que é tão fixe ou mais fixe do que este, percebes? Duvido que haja programas mais fixos do que este. Também não acho, mas... Certo, então olha. Raquel, anda-te sentar aqui ao lado do João. Ok? Não, mas se calhar move-me... Sim, move-te um bocadinho. Pensei que estavas a ir embora, não te vais embora. Já não sai daqui. Malta, para quem não sabe, esta é a Raquel, mais uma aluna que participou neste projeto e que esteve na Índia. Raquel, o que é que o João não abordou que é importante abordar e o que é que o João disse que não está certo e tu queres corrigir? Eu diria que acho que faltou falar um bocadinho sobre a importância da missão dos adolescentes, é também formar portanto, estes jovens e depois ter um bocadinho aqui uma expectativa de retorno para a comunidade e para os países de onde vêm. Ok. E acho que é um bocadinho isso que eu e o João também tentamos fazer cá em Portugal, não é? Ou seja, Portugal no fundo promove... esta empresa em Portugal promove que os estudantes portugueses vão no sentido de também voltarem e trazerem novos conhecimentos para Portugal, é isso? Sim, acho que falaria também, por exemplo, a taxa de retorno. A maioria dos alunos que, especialmente portugueses, mas também estrangeiros, que acabam a estudar no WC, depois acabam em universidades estrangeiras fora, portanto a maioria portanto, Acaba por não voltar. exatamente. Mas temos, normalmente a maioria volta passado 10 anos, portanto a malta arranja um bocado de experiências fora, ferramentas, e depois volta e tenta fazer qualquer coisa cá. E acho que é importante mencionar isso, porque não é só mandar para fora, acho que também é um bocadinho olharmos um bocado para dentro e ver o que é que falta aqui. Esqueci-me também de perguntar, as cadeiras que vocês têm equivalência, algumas têm equivalência para os exames nacionais, não é? Para depois dar acesso à universidade. Sim, ou seja, o programa todo em si tem equivalência no Ministério da Educação ao ensino secundário. Ou seja, depois temos que fazer equivalências, não sei o quê. Mas em relação às provas de ingresso, os exames, a maioria deles, tem, por exemplo, só um dos que não tem, por exemplo, é Biologia e Geologia. No IB só há Biologia, não há Geologia. Okay. E portanto há qualquer coisa nesse exame que, ou se fores para Biologia dá, mas há uma lista qualquer onde as pessoas também podem ver isso, não é? Sim, há uma lista com isso. Quais é que são as disciplinas com... Mas sim, por exemplo, matemática tem equivalência à matemática standard level no IB, economia também, portanto... Ok, porreiro. Sim. Então, agora, vamos fazer assim. Eu costumo pedir 3 dicas para quem vai ingressar nesta aventura. Agora vou pedir 4, cada um dá 2. Okay. 2 dicas que possam dar para uma pessoa que está... Imaginem uma pessoa que já se candidatou e já está para ir. Dicas para essa pessoa. Okay? A primeira que me ocorreu logo foi tipo ser open-minded, tipo mente aberta, experimentar tudo, não ter medo de sei lá, tentar, falhar, experienciar o máximo de coisas possíveis. Sim, essa era uma das que eu tinha. Transformador. Eu diria também humildade. Porque acho que é preciso ser humilde para conseguirmos aprender tipo, o máximo possível. Ou seja, não chegar lá ou não chegar a algum sítio e dizer eu é que sei, ou esta maneira de organizarmos a vida é melhor, ou esta maneira de fazer isto é melhor.
É chegar lá, ser humilde e dizer esta é, se calhar, é a minha opinião, esta é a maneira como, de onde eu vim, como se faz, mas como é que é a tua? Como é que se faz aqui? Porque humildade, sem humildade, acho que é difícil também de aprender. Yeah. Acho que pegando também um bocadinho por aí, eu diria também depois paciência a voltar em Portugal, e às vezes há um bocado a tendência de cairmos e sermos um bocado condescendentes e tipo pensar, ok, eu sei imenso e esta pessoa não, mas muitas... Estou a perceber. Tipo, Ou seja, tu vieste lá, eu já sei muita coisa e Yeah. tenho as perspectivas abertas. Acho que um bocado a capacidade de perceber que nem toda a gente tem a oportunidade, porque é de facto uma oportunidade de ter experiências assim, não só do WC, mas sei lá, estar fora, voluntariado e sim, perceber que nem toda a gente começa do mesmo ponto de partida e ter paciência nesse sentido. Sim, por último, diria espírito aventureiro, ou seja, querer ir e não olhar para trás, um bocadinho isso, ou seja, É para ir, mergulhares Siga. na experiência. Yeah. Pá, porque no fundo são 2 anos, mas são 2 anos. Né? Pois. Por isso, pá, Sim, mais vale curtir. exato. Ok, pronto. João, eu sei que tens um projeto, infelizmente não tivemos muito tempo para falar disso, mas tens um projeto que se chama Marquesa de Ciranda. Sim, Vamos deixar o link na descrição, se for ok para Fixe. ti, mas podes só fazer uma breve... dizer o que é, em que é que consiste. sim, Isso. ok. Porque pronto. também, no fundo, esse projeto assume que tenha saído Uhum. desta tua experiência de teres ido fora, não é? Sim, é um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar de ir lá para fora e depois chegarmos cá e percebermos, primeiro valorizarmos aquilo que temos e segundo olhar para a comunidade e olhar à minha volta e em que é que eu posso ajudar e em que é que eu posso melhorar. E a Marquesa de Ciranda surge nessa ótica. Era eu e um grupo de amigos que olhámos para Tomar, que é de onde eu sou, e percebemos que não havia, por exemplo, oferta cultural para os jovens. Ou seja, o que havia era ou para os adultos ou para as crianças, pronto, mais pequenas. E, portanto, nessa ótica achámos que podíamos assumir ou criar uma associação, neste caso uma associação cultural, juvenil também, e onde tentamos dinamizar a parte cultural para os jovens na cidade de Tomar. Ou seja, já fizemos workshops de desenho, fotografia, Ok. já organizámos eventos, tipo concertos, uma espécie de um evento onde há concerto, há stand-up philosophy, stand-up comedy, cenas assim. Porque acho que isso falta Parece muito engraçado. porque também é um problema para a fixação dos jovens. Ou seja, acho que também tem o mesmo problema, se calhar, não sei. Mas, Estás a dizer a fixação no interior? sim, ou seja, o pessoal sair de Tomar e depois já não querer voltar. Ok. Não é? E isso acontece também porque não há oferta para eles em termos culturais, não é? Porque se eu tivesse, se calhar, concertos todos os fins de semana em Tomar, se calhar ia todos os fins de semana a Tomar. Pois, exato. Ou seja, criar família, criar raiz, etc. E, portanto, nós queríamos um bocadinho ajudar nesse problema. E queríamos que este pessoal que é qualificado e que sai também, que também tenha Essa vontade oportunidade. de voltar também. Olha, muito fixe. Bom projeto. Vamos deixar aqui Obrigado. o link. Qual é que foi a melhor experiência que tiraste desta aventura? A melhor experiência. Ok, eu falaria da minha Project Week, que é basicamente há uma semana por semestre em que no primeiro ano é organizado pelos nossos segundos anos e depois no segundo ano somos nós que organizamos. E é uma semana em que saímos da escola e vamos tipo a uma parte da Índia. Claro que isto depois varia sempre de país para país e de colégio para colégio. Mas no meu segundo ano nós organizámos grande viagem a um sítio mesmo isolado na Índia, que basicamente aquilo fica... Basicamente é a primeira escola de surf criada por uma mulher, pela primeira surfista indiana Uau. na Índia, e nós ficámos tipo uma semana com raparigas das aldeias à volta da escola onde vivemos, que basicamente isto depois tem bué de conexões, mas um dos meus casos, como o João falou, era tipo dar aulas de natação aos locais à volta. E então tipo o projeto todo culminou no fim com uma semana em que fomos tipo surfar para este sítio mesmo E que isolado, cena fixe. onde não vivia ninguém. Tipo, aquilo era mesmo para isso. E dormiam onde? Tendas. Uma escola de surf. E depois na isto- areia. Mas Tens a que Project enquadrar- Week existe em todos os projetos? Em todos os... Sim, tens de fazer sempre. Agora depende de colégio para colégio. Por exemplo, no meu era só tínhamos um raio, estás a ver, onde não podíamos ir para além desse raio, Ok. tipo de 1000 km ou não sei quantos quilómetros.
se estiveres num colégio da Europa, podes ir, se calhar, para vários sítios, para vários países da Europa, por exemplo. Mas acho que este projeto é muito, muito interessante porque também tens que enquadrar o surf e nadar com o contexto da mulher na Índia. Tipo, não é fácil. É tipo revolucionário um bocado. E portanto, Mas surf foi este caso, não é sempre sobre não. surf. Tipo, todos os anos varia, porque todos os anos há cabeças diferentes a pensar. Okay. E varia de país para país. Sim, e uma coisa que eu me esqueci de referir foi que tu podes criar o teu próprio CAS. Imagina, se tu fores surfista, imagina, vives em Cascais, não sei o quê, fazes surf, ou vives em Peniche ou na Nazaré, e fazes web surf e não há surf, por exemplo, no teu colégio, podes criar um CAS. Pode ser uma activity. E a própria escola financia essa atividade. Imagina, como nós não ficamos ao pé do mar, se calhar precisavas de transporte para ir para o mar, vamos imaginar. A escola, se achar que a tua atividade faz sentido, dá-te tipo 1000 paus e tu tipo arranjas transporte para ir fazer surf. Pá, muito fixe mesmo. Pronto, malta, pá, foi incrível. Ganda cena. Se eu tivesse 18 anos, gostava de... Quando eu for pequeno, é esse o meu desejo, é ir nesse projeto. Vamos dar os três um mais 5 por cima do macaco, sem tocar, assim, tal, ganda cena. E vou-vos deixar uma curiosidade. A curiosidade é mais para o João, mas o papel higiênico foi inventado na China, malta. Sério? Sabias? Não sabia. Não sabias.